essa é a audiência onde acontece o meu reencontro com a professora responsável por esse clássico aqui. Existe uma norma que é bem conhecida por todos, que é a de propriedade intelectual, que também garante um sigilo e um respeito ao que é dito pelo profissional. Qual que é o artigo, professora, de qual lei, só para eu me situar? Direitos. Artigo e lei. Eu trato de dispositivo legal aqui. Vamos questionar ele. Realmente, você vai me fazer passar por isso. Vou. Vamos lá. Nós temos a lei, que eu esqueci o nome agora, porque realmente eu não sou advogada. Pois é, com todo respeito, a senhora está dando uma viajada em relação a como o direito de imagem é tratado no país. Com todo respeito. Boa tarde a todos. Nós vamos começar aqui a sessão para ouvir o testemunho de Santos. Para isso, antes de nós começarmos os trabalhos do testemunho, vou pedir para a minha colega, a professora, para que faça as leituras protocolares com relação às regras que pautam esse testemunho. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Pergunta ainda se existe algum vínculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade notória com o acusado. Não. Por fim, informo que, de acordo com o artigo 342 do Código Penal, ao depor na qualidade de testemunha, a senhora está obrigada a dizer a verdade e não omitir informações sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. A depoente compreende e assume o compromisso de falar a verdade? Sim. Muito obrigada, professora. Eu vou começar fazendo algumas questões para você sobre o caso que nós trazemos aqui. Depois, a comissão, vou abrir a palavra para que os demais membros da comissão possam falar. E, encerrada a parte de inquirição da banca, será dado vez ao acusado para que ele faça questões também endereçadas à senhora. Você tem o direito de não responder a qualquer questão que você achar que não é cabível. Você pode se preservar o direito de manter silêncio, que é um direito constitucional. Perfeito. Dito isso, eu vou começar pelas questões mais de circunstâncias. Quando e onde você conheceu o acusado? Em que circunstâncias? Foi seu aluno em uma disciplina? Qual semestre? Por favor, essas questões iniciais. Na verdade, eu não conhecia o acusado. Eu fui à sala de aula da professora dela a pedido dela. Então, eu só ouvi pessoalmente uma vez. Uhum. Da professora Dani Nunes, em Silva. Só uma vez você viu ele em sala de aula? Sim. E o que ocorreu nesse evento? Por que você foi lá? Foi alguma questão especial? Você foi para auxiliar a professora na aula? O que aconteceu exatamente? Na verdade, aconteceu da seguinte forma. A começou a me mandar mensagens falando do que estava acontecendo em sala de aula, falou do incômodo dela e dos estagiários docentes que estavam com ela naquele momento e pediu que eu, enquanto chefe do departamento, fosse à sala de aula com ela, porque ela iria dar uma aula falando do processo pedagógico, do que significa a sala de aula, tentando aí, na verdade, naquele momento, o que ela queria era resolver a situação. E ela me pediu para levar informações sobre a possibilidade de abrir um processo caso a coisa não fosse resolvida. E a coisa efetivamente não se resolveu. O que você, nesse episódio da aula que você tomou, foi a única vez que você teve contato com o aluno Wilker Leão de Sá? Aconteceu algo excepcional, de nota? Qual foi o comportamento dele? Bom, a princípio, eu vou falar de tudo que me incomodou, assim. Primeiro, ele levou uma pessoa externa à sala de aula, para a sala de aula junto com ele. E nós fomos pedimos à pessoa que se retirasse, que inclusive
está de acordo com a norma da UNB não ter ouvintes, né? E, a princípio, eles se recusaram, depois a pessoa saiu e tentou ficar ouvindo da porta. Você não pode estar na sala de aula. Por que ela não pode, professora? Porque isso aqui é uma sala de aula, isso aqui não é um lugar onde você faz o que você quiser. Não, mas ela não está atrapalhando. Eu garanto que ela não vai falar um A aqui. Não é aluno ouvinte, não existe essa condição na universidade. Mas ela é aluna da UNB mesmo. Mas ela não é minha aluna. Por favor, eu peço que você se retire. Ela não é aluna do meu curso, ela não faz parte desse coletivo, ela não estava aqui diante dessa situação, ela não foi convidada a participar. Ela não foi convidada. Ah, mas ela está bem contextualizada, seu ponto é esse. Por favor, eu te peço desculpa, mas não é a forma como a gente trabalha, tá bom? Pega a norma da universidade sobre aluno ouvinte que você vai ver no que a gente... Eu só acho autoritário. A gente discute bastante democracia e autoridade, e o que eu vejo é a hipocrisia, e é isso que eu estou aqui para questionar. A ouvinte continua. Ela não pode ficar nem no corredor, não? Rapaz, se não puder, o trem tá feio. Infelizmente, Vocês são medrosos, viu? isso foi a primeira coisa. A segunda coisa foi o fato dele ter gravado o tempo todo o que estava acontecendo em sala de aula, mesmo depois da gente ter pedido mais de uma vez e dito para ele que ele não tinha realmente o direito de gravar, que a gente não autorizava ele. Ele seguiu gravando. Essas gravações foram expostas? Você chegou a ver isso depois em alguma rede social? Olha, eu não entrei em nada, eu não procurei nada, eu recebi coisas, recebi inclusive uma mensagem de uma ex-colega da Universidade Federal de São João del Rei, comentando, e eu disse para ela, assim como eu vou repetir aqui, eu nunca vi nenhuma postagem que ele tenha feito. As gravações... Perfeito. As gravações eram feitas de modo explícito ou oculto nesse dia que a senhora esteve lá? De modo explícito. Explícito, perfeito. Os demais discentes, como reagiram? A favor, contra a gravação? Foi contra a gravação. Todos em sala? Perfeito. Não me lembro, eu pessoalmente não me lembro de nenhum que tenha dito que era a favor. Perfeito. As manifestações que você ouviu foram contra a gravação. Exatamente. Ok. Não necessariamente de todos, mas os que se manifestaram. A senhora é chefe de departamento, ou era chefe de departamento à época dos fatos que nós estamos aqui averiguando, investigando. A senhora poderia me falar sobre as consequências, né, do ato do aluno em questão no ambiente de trabalho? O que isso ocasionou com os professores, alunos, no seu cotidiano como chefe de departamento? Bom, primeiro a professora pediu licença, ela teve várias questões de saúde desde então, pelo menos diante dos documentos que ela apresentou para licença e etc. Houve também debate sobre o assunto, muita preocupação dos colegas, das colegas do departamento, inclusive ou de outros colegas do Instituto de Psicologia, sobre a possibilidade de ficarem gravando as aulas sem autorização, da forma como foi feita. Eu sei que hoje a Dani está com bastante dificuldade de voltar, eu sei disso porque a gente acabou de montar a grade horária, ela fez uma série de pedidos para, inclusive, não ficar em turmas como as de FDA e DPE, que são essas disciplinas das licenciaturas, ficar mais dentro do curso de psicologia. E aí ela escolheu uma disciplina que, inclusive, é dividida com outros professores, porque ela afirmou que vai se sentir mais segura assim. Eu sei
de 2 alunos de estágio docente que estavam com ela, que estão com bastante dificuldade também. Uma delas me acompanhou esse semestre na disciplina que eu estava dando, por causa da licença da Dani. Então, assim, a licença da Dani teve várias implicações no departamento, inclusive da gente ter que acolher alguns alunos dela em estágio docente, entre outras coisas, que é o caso da com quem eu estou trabalhando no momento, né? E sei que o Matheus, que foi, eu acho que a pessoa mais atingida diretamente depois da Dani, tem falado, inclusive, em não se tornar professor quando acabar o doutorado. Impactou ele com muita força. Qual o nome completo do Matheus? Eu não sei o nome completo dele. Eu posso... Não precisa não. Matheus não seria o nome dele? Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. Perfeito. Ele é aluno do doutorado da psicologia? Professor Daniele, isso. Peraí, porque nós temos 4 doutorados na psicologia. O departamento do Programa de Desenvolvimento Escolar. Ok. Perfeito. Bom, além dessas consequências que ocorreram no ambiente de trabalho, afetaram basicamente a professora e esses alunos. Foram esses, mas digamos, diretamente todo o... Bom, além disso, houve, obviamente, questões de trabalho, questões de saúde pessoal. Houve algum caso relacionado ao comportamento do aluno aqui investigado? Algum caso de ameaça decorrente disso? Algum caso de injúria decorrente disso? Olha, eu só posso falar do que eu vi. Sim. E realmente não vi mais... Eu vi coisas, né, por parte de pessoas que diretamente não conheciam o acusado, é tão estranha essa palavra, mas enfim, né, esse discente, que foi o pessoal da secretaria, do Instituto de Psicologia, que disseram que ele estava procurando a gente. Mas isso aí foi um recado que me foi passado. Perfeito. Presencialmente, no dia que a senhora teve contato, na sala de aula, da professora, não ocorreu nada disso? Não vi mais. Vi ele perto do Instituto, não vi ele. Perfeito. Foi essa a circunstância. Bom, de minha parte, são essas as questões. Passo a palavra aos meus colegas de bancada, enfim, fazer outras questões relacionadas ao tema. Ok. Posso, por gentileza? Obrigado. Do joinha. Bom, boa tarde, professora. Tá? Prazer conhecer a senhora. Não tinha visto a senhora antes, em outra oportunidade. Uma pergunta que nos intriga. A senhora relatou sobre uma pessoa externa estar presente nesse momento que a senhora estava acompanhando a professora em sala de aula, correto? A senhora sabe, tipo assim, detalhar que pessoa é essa? Se era uma pessoa externa ao UNB, é discente de outro curso? Que pessoa era essa?